Um esclarecimento rápido para que as pessoas não entendam de forma errada o que eu falei a respeito do perigo que o Biden significa. Em momento algum, eu quis dizer que eu sou a favor do Trump. Primeiro, eu sou brasileiro. Trump e Biden são presidentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre serão governados com a intenção de usar o Brasil para produzir matéria-prima, destruir nossa indústria e colocar nosso povo como escravo. Que fique claro isso. Isso é o neocolonialismo. Indiferente de quem for o presidente dos Estados Unidos, nós precisamos ficar de olhos abertos, porque a mudança para o nosso povo, ela vem do Brasil e não de um presidente dos Estados Unidos. Por que eu chamei a atenção e ainda falei sobre o PSDB Biden, o PSD Biden? Porque o que pode acontecer nesse momento é a esquerda comemorar a vitória do Biden. Olha, você deve comemorar a derrota do Trump. A derrota do Trump significa derrota da supremacia branca. A derrota do Trump significa derrota da ideia de que uns povos são melhores que os outros. A derrota da perseguição contra determinadas classes sociais, determinadas etnias. Toda essa porcaria que o Steve Bannon trouxe e fez o povo começar a brigar, fez assim movimentos separatistas, tudo isso cai com o Trump. Temos que comemorar isso. Agora, o que não pode acontecer é a esquerda começar, dentro do Brasil, os brasileiros no Brasil, começarem a ter uma esperança de que o Biden significa alguma mudança no nosso governo, na nossa economia, para o nosso povo. Não, o Biden é presidente dos Estados Unidos. É uma comemoração. Os Estados Unidos comemoram a vitória do Biden, nós comemoramos a derrota do Trump. É uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque toda essa desgraça econômica que nós estamos vivendo hoje, ela começou através de um processo de lawfare e um processo de colonização de mentes no Brasil, da criação na expectativa do Brasil de que a Petrobras é só para roubar as pessoas, de que o PT é um partido que só estava roubando, de que Lula é ladrão, de que a Dilma tinha que cair. Tudo isso estava acontecendo durante o governo Obama-Biden. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência. E por que eu estou falando isso? É porque eu queria a vitória do Trump? Claro que não. Eu estou falando isso exatamente para agora a gente não abaixar a cabeça e pensar que com a derrota do Trump está tudo resolvido. Muito pelo contrário. A derrota do Trump significa um passo em direção à reunificação do povo brasileiro para restabelecer o Brasil como um país soberano. O Biden agora é o novo presidente que controla o governo brasileiro. E ele não vai fazer nada de bom para o Brasil. É isso que eu quis dizer. Assim como o Trump nunca faria nada de bom pelo Brasil, o Biden também não vai fazer nada de bom pelo Brasil. Muito pelo contrário. O Biden, por ser uma doença silenciosa, ele pode invadir a Venezuela. Lembrem-se, durante a época do Obama, a gente tinha guerras para todos os lados. E o Obama falava das guerras como se fossem coisas boas. Então não confundam eu falar que nós progressistas brasileiros, nós brasileiros, inclusive a direita brasileira, nós temos que ficar de olhos abertos para não sermos colonizados silenciosamente pelos Estados Unidos através do Biden e falar que eu queria o Trump. Obviamente a queda do Trump é uma vitória para todo o planeta. O Trump estava dividindo o mundo. O Trump estava dividindo o mundo entre brancos e negros. O Trump estava dividindo o mundo entre religiões. Não é o Trump, obviamente, a estratégia de comunicação criada pela Cambridge Analytica, pelo Steve Bannon. Olha, essa estratégia de comunicação fez o Reino Unido sair da União Europeia. Essa estratégia de comunicação, essa ideologia que no final das contas o Trump representa, fez dentro do Brasil a gente ter divisão de direita e esquerda, ter pessoas se odiando dentro do Brasil. É claro que essa queda deve ser comemorada, o que é bem diferente de nós brasileiros comemorarmos a vitória de um presidente dos Estados Unidos. É diferente. Comemoramos a derrota do Trump, mas não podemos comemorar a vitória do Biden. Nós precisamos lutar dentro do Brasil para que nós brasileiros possamos escolher um presidente que vá representar o Brasil para brasileiros. E um Brasil para brasileiros não é um Brasil que fecha suas indústrias para focar somente na produção de agrícolas. É um Brasil que produz agrícolas, sim, mas produz industrializados, emprega pessoas no comércio
e não deixa a inflação acontecer como está acontecendo agora e esconde a inflação da população para não ter que aumentar o salário mínimo. Ou seja, um Brasil para os brasileiros é um Brasil que produz no Brasil e deixa o brasileiro consumir. Não um Brasil que produz no Brasil para mandar a produção do Brasil para os Estados Unidos, como é o que está acontecendo agora, em que nosso povo está desempregado, o nosso povo está ganhando cada vez menos porque tudo está subindo o preço e o nosso governo não faz nada para que você, brasileiro, possa comer. O Biden vai dar continuidade nisso. Você sabe quem consegue mudar essa situação e trazer de volta para o povo brasileiro o direito de comer carne, o direito de ter aumento do salário mínimo? É nós, brasileiros. Isso não vem de um governo americano. Isso não vem do Biden, isso não vem de nenhum presidente dos Estados Unidos. Isso vem da nossa conscientização política. Então não confunda uma coisa com a outra. Ser realista é bem diferente de ser a favor do Trump. Muito obrigado, se inscreva no canal Leonardo Estopa. É só para esclarecer, principalmente por causa dos debates no Clube do Estopa. E até mais.